Olá, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou acadêmico do segundo ano do curso de Medicina da Unicesumar, campus de Maringá, e eu estou aqui para apresentar o estudo sobre as alterações histofuncionais pancreáticas no diabetes mellitus do tipo 1. Bom, para começar, o diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença endócrino-metabólica de origem heterogênea e de característica autoimune, que vai consistir na destruição das células beta que produzem insulina e que estão presentes lá nas ilhotas pancreáticas, resultando assim no estado de hiperglicemia crônica para os indivíduos que apresentam essa doença, que vai ter efeitos sistêmicos no organismo como um todo, como por exemplo a cetoacidose. Em relação à epidemiologia dessa doença, estima-se que cerca de 8,7 milhões de pessoas no mundo vivam com a diabetes do tipo 1. E o Brasil ocupa o terceiro lugar dentre todos os países do mundo, com uma taxa de incidência de 25,6 casos para cada 100 mil habitantes, o que é considerado um número relativamente bem alto. Falando agora do pâncreas, ele é um órgão que tem um grande protagonismo na fisiopatologia da diabetes, né? Uma vez que ele é o órgão-alvo acometido por essa doença. E já falando em relação à sua estrutura e anatomia, o pâncreas é um órgão abdominal que vai estar localizado na parte posterior da cavidade abdominal, no quadrante superior, atrás do estômago e que vai se estender desde a curva do duodeno até em direção ao baço, e além, claro, de ser considerado uma glândula mista. Bom, a parte exócrina do pâncreas contém as células acinares, que representam a maior parte desse órgão, e que produzem, armazenam e liberam enzimas digestivas na forma de zimogênio, o que vai incluir amilase, lipase, nuclease, entre outras enzimas. Já a parte endócrina consiste nas ilhotas pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans, que vão estar espalhadas por todo o tecido acinar, e que são formadas por células beta, que produzem a insulina e que estão presentes em maior quantidade, por células alfa, que secretam glucagon, células delta, que secretam somatostatina, células gama, que produzem o polipeptídeo pancreático, e as células epsilon, que produzem a grelina. Todas essas outras são encontradas em menor quantidade nas ilhotas. Com isso, né, o objetivo desse estudo é apresentar os efeitos do diabetes mellitus e as alterações histofuncionais que ocorrem tanto na parte endócrina quanto na parte exócrina do pâncreas. E bom, como primeira grande alteração, a gente pode citar o infiltrado de células imunes nas ilhotas. Isso vai resultar na destruição das células beta, né, num processo que é chamado de insulite. Várias células participam desse processo, só que em especial a gente pode citar os linfócitos TCD4 e TCD8, linfócitos B, que vão produzir anticorpos, macrófagos e células natural killers. Como a gente consegue ver nessa imagem de lâmina histológica aqui do lado, que mostra a invasão das células imunes nas ilhotas, coisa que já não acontece na lâmina do indivíduo saudável. Outro processo observado que contribui para essa insulite é a presença de moléculas HLA de classe 1 nas células beta. Essas moléculas apresentam autoantígenos para as células autorreativas do sistema imune, o que vai só reforçar a ideia de que as ilhotas diabéticas persistem em um estado inflamatório e de destruição constante das células beta, né? Já em relação à microvasculatura, em ilhotas saudáveis, ela é organizada na forma semelhante a glomérulos de capilares fenestrados, o que vai permitir a melhor difusão e passagem de hormônios, nutrientes e além da sinalização parácrina entre as células. Já em indivíduos com diabetes do tipo 1, a densidade desses capilares é significativamente maior, enquanto o diâmetro desses vasos já é menor, como a gente consegue ver nessa lâmina histológica do lado, em que os indivíduos com diabetes apresentam vasos menores e mais densos, né? E sugerindo que as células beta têm papel fundamental para manter a morfologia desses vasos. Além das mudanças nas ilhotas, na parte endócrina, a gente também observa mudanças na parte exócrina. Então, dentre essas mudanças, a gente pode citar a redução do crescimento dos ácidos e da liberação de enzimas pancreáticas, que ocorre por conta da hiperglicemia que a falta da insulina gera. Esse excesso de glicose que vai estar circulando no corpo vai induzir um processo de arteriosclerose, devido a uma série de danos no endotélio dos vasos, e, consequentemente, vai gerar um suprimento sanguíneo menor nos ácidos e que vai gerar um estresse oxidativo e a diminuição do metabolismo dessas células. É proposto ainda que a perda de massa de células beta, somada com o efeito da falta da insulina nos ácidos, promove um volume reduzido do pâncreas em indivíduos com diabetes mellitus do tipo 1. Então, com tudo que foi dito, né, a gente pode concluir que existem inúmeras evidências de que a diabetes mellitus tem efeito em todos os compartimentos do pâncreas, tanto endócrino quanto exócrino, com apenas algumas sendo citadas nessa apresentação. É esperado que novos estudos sejam feitos, né, novas pesquisas sejam feitas, que contribuam para a gente conseguir entender melhor sobre a fisiopatologia da diabetes e que possam contribuir para melhores formas de tratamento e prevenção dessa doença. Bom, acredito que eram essas informações que eu queria passar. Aqui são as referências utilizadas nesse trabalho e muito obrigado por ter assistido até aqui.